profético, oferta de amor, quando serão recolhidos os dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Aceita, Senhor, a nossa oferta. Aceita, porque junto com as nossas ofertas estão os nossos corações, Senhor Deus. Está a nossa vontade que o Teu Evangelho seja pregado e que mais e mais pessoas ouçam a Tua palavra, abram seus corações e venham ser felizes aqui junto conosco, aqui, Senhor Deus. Abençoa, portanto, esses dízimos e ofertas, multiplica, Senhor Deus, e guia, Senhor Deus, o emprego desses recursos que Tu dás, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, o conselho dessa igreja, junto diaconal. Abençoa as famílias dos Teus servos fiéis, Senhor Deus. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Peço que a igreja se coloque de pé para a leitura do Evangelho, segundo registrado no evangelista Lucas, dos versos de 1 a 13. Nós vamos fazer essa leitura responsiva. Os homens lerão os versículos ímpares e as mulheres lerão os versículos pares. Quem já achou, diga amém. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe disse: está escrito, não só de pão viverá o homem. E ele, levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e agora destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a seu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está,
tentarás o Senhor teu Deus. Todos, passadas lhe foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Nos amados, Senhor Deus, a tua palavra foi lida hoje aqui na tua igreja. Teu Santo Espírito possa estar passeando nos nossos corações, nas nossas mentes e nos entregando verdadeiro significado dessas palavras, da importância que essas provações de Jesus Cristo têm para nós nos dias de hoje. O Senhor usa poderosamente a instrumentalidade do reverendo Vanúzio, pastor, protetor, anjo dessa igreja, ao trazer a mensagem do céu. Tu já colocaste na mente, no coração dele, para a nossa instrução, para o nosso consolo, Senhor Deus, e para o nosso entendimento. Abençoa nessa manhã, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentados, ouçamos o interlúdio. Este momento se passa após o batismo de Jesus. A confirmação de Jesus como Filho de Deus, como eleito, como Messias, ocorre logo após o batismo. João Batista é avisado que o eleito, o ungido, será aquele sobre quem ele, João Batista, vir descer o Espírito de Deus na forma corpórea de uma pomba. Então, esse testemunho dessa visão pelos evangelhos é um relato da experiência de João Batista aos seus discípulos, que ele viu. Ele viu descer sobre Jesus, sob a forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo de Deus. E o próprio Cristo também viu. Então, esse é um relato bíblico colhido a partir de informações de João Batista. Jesus, cheio do Espírito Santo e confirmado diante dos homens como o Messias, o ungido de Deus, ele é levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto, onde ele vai passar 40 dias, debaixo de um problema, debaixo de uma situação de tentação. Durante esses 40 dias, Jesus é tentado de todas as maneiras. O que está registrado aqui no Evangelho é o final dessa fase. São as últimas frases, o último embate das frases trocadas entre Jesus e Satanás. A Bíblia não nos relata o que aconteceu durante os 40 dias. Diz-nos apenas que ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Muito provavelmente, no início desse processo de tentação, Jesus está ainda fisicamente bem. O deserto é quente, a água é escassa, a vegetação é rala. O dia é muito quente e a noite é muito fria. O corpo humano de Jesus não estava em espírito, Jesus estava em corpo, forma corpórea. E quem disser que Jesus estava em espírito, segundo a própria Escritura, está mentindo, e é uma palavra satânica. A Bíblia nos diz que nós conheceremos os espíritos
que se apresentarem a nós como entidades benéficas, fingindo serem anjos de Deus, pela simples pergunta se Jesus veio em corpo material ou se Jesus veio em espírito e era apenas uma holografia, não era um ser vivo real. Quando ouvimos a resposta que Jesus veio em corpo material, esse anjo é de Deus, porque ele sabe a verdade, ele diz a verdade. Mas se ouvirmos a resposta por parte do Espírito que Jesus veio em espírito, era um espírito com aparência de corpo, então estamos diante do próprio inimigo. Jesus veio em corpo físico. Ele sofreu as mesmas necessidades que nós. E durante 40 dias ele foi submetido ao frio extremo da noite e o calor extremo do dia. E seu organismo, seu corpo começou a sofrer. Durante esses dias, Satanás discutiu com Jesus, apresentando motivos para que ele desistisse desse projeto de redenção e de ser o líder no coração da humanidade, para que o próprio Satã pudesse permanecer nesse posto que ele acreditava dele. Numa das propostas satânicas de Jesus, em que ele leva Jesus a um alto monte, de lá faz aparecer ao mesmo tempo as imagens de todos os reinos e diz: o poder sobre esses reinos me foi dado e eu posso dar a você, basta que você preste culto à minha pessoa, que você se proste e me adore, eu posso dar esse poder, porque esse poder me foi dado. Num desses momentos de discussão entre Satã e Jesus, nós percebemos que Satanás tinha poder. Parte era poder que ele havia recebido do próprio Deus enquanto ele era Lúcifer, o mensageiro de luz, enquanto ele era o grande maestro que ele foi, o grande compositor de músicas no reino celeste, no espaço celestial. Mas quando ele cai e a vaidade atinge o seu coração, ele quer se tornar igual ou maior que Deus, ele decai, mas ainda traz poder em si mesmo. Ele era um arcanjo de poder. Mas quando ele se refere ao poder sobre os reinos da terra, ele não estava se referindo a um poder que ele recebera de Deus, que Deus não dera esse poder a ele. Ele estava se referindo a um poder que ele recebera dos príncipes, dos reis, dos governantes, daqueles que tinham autoridade no mundo, porque essa autoridade tinha sido dada aos homens. Lá no jardim, no início da criação, Deus disse aos homens, ou à sua criatura: sejam meus representantes sobre a face da terra. Ou seja, dominem a terra. Essa é a expressão. Dominar vem de domini. Ou seja, sejam como se Deus fosse, como se eu fosse, me representem sobre a face da terra, com o poder e com a autoridade que eu estou dando a vocês. A autoridade foi dada aos homens, mas príncipes e governantes desse reino, dos reinos do mundo, deram essa autoridade nas mãos de Satã, em troca da manutenção desse poder. Não servindo a Deus, servindo ao mal, transmitiram o poder que Deus deu a nós, seres humanos, ao próprio inimigo. Por isso Satanás diz a Jesus: esse poder me foi dado. Só não diz por quem, mas nós sabemos por quem foi. Não foi por Deus. Foi por representantes da espécie humana, que tinham também a consciência de terem amealhado muito poder nas mãos, e em vez de servir ao próximo, em vez de servir a Deus, preferiam servir a si próprios. E alguém que estava pronto para oferecer esse poder para servir a si próprio era Satã. E ele confirmava esse poder, confirmava o homem mau, o homem perverso, no governo, no trono, em troca de também ter nas mãos esse homem poderoso. Por isso ele tinha esse poder. E ele queria dar a Jesus. Ele queria dar a Jesus. Em troca de Jesus abrir mão da sua destinação. E a destinação de Cristo era ser o Senhor e Rei da humanidade. Porque ele era Senhor e Rei do cosmos. Ele era Deus com Deus. E como verdadeiro homem, o desejo do coração de Jesus,
E a sua missão era ser o Senhor no coração dos homens, restabelecendo a harmonia entre Deus e os homens, que nós mesmos tínhamos rompido. Ele veio para nos religar a Deus. Durante esse período de tentação, algumas propostas são feitas pelo inimigo a Jesus. Uma das primeiras propostas foi essa exatamente. Quando, ao final de 40 dias, o corpo de Jesus começa a apresentar a fraqueza que o ser humano apresenta, e ele começa a ter fome, ele começa a ter sede, ele começa a ter cansaço, fadiga, o inimigo vem com uma proposta de alívio. Você não precisa passar por essas coisas. Eu tenho como aliviar as tuas dores. Prestem muita atenção, irmãos, durante a sua vida, nas propostas que vêm para aliviar sofrimento, para atalhar, para criar um atalho em volta, em torno das dificuldades, coisas que vêm para resolver com um jeitinho, situações que nós sabemos que vão depender de muito trabalho, de muito esforço e muito suor. Preste atenção que isso nunca vem de Deus. Nunca vem de Deus. Deus tem caminho, Deus não tem atalhos. Não há como fugir das responsabilidades da nossa vida. Precisamos enfrentá-las. Só assim nós cresceremos, só assim nós aprenderemos. Quando alguém nos vem com uma proposta para fugirmos das responsabilidades, cuidado, não é de Deus. Não vem do Senhor. E Satã vai propor a Jesus uma forma de resolver. Se você é realmente o Filho de Deus, e ele sabia que era, manda esta pedra que se transforme em pão. Aí você mata a tua fome e resolve esse problema da fome. Uma ordem destituída totalmente de razão, porque Jesus estaria usando o poder de Deus em benefício próprio. E a primeira coisa que ele veio nos dizer é que o poder de Deus nunca é usado em benefício próprio. Nós não fazemos barganha com Deus. Se Deus nos deu poder, foi para usar em benefício da coletividade, mas nunca em benefício próprio. Vocês já começam a perceber que a mensagem que nós temos ouvido dos púlpitos de muitas igrejas em nosso tempo são mensagens satânicas. São mensagens nesse território de barganha, de troca, de usar o poder de Deus em benefício próprio, de conseguir ficar com seus problemas resolvidos usando o poder que Deus nos deu. Se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão, mata a tua fome e vai em frente. Isso é satânico. Se você é um escolhido de Deus, diga que você vai conseguir todas as coisas, que a riqueza virá até a tua casa e que você vai ficar com carros, com terrenos, com mansões. Diga isso, proclame isso, demande isso de Deus e você vai conseguir. Essa proposta, volto a dizer, é satânica, é diabólica. Se poder há em nossas mãos, dadas pelo Espírito Santo de Deus, é para o benefício da coletividade. É o bem comum, nunca o bem individual. Nunca a prosperidade individual, mas a prosperidade em conhecimento e em graça diante de Deus. Vejam, irmãos, que ele não desistiu. Ele tentou o nosso mestre e continua tentando 2000 anos a igreja e o cristão. E muitos dos que assumem os púlpitos nada mais são do que anjos demoníacos a pregar a mesma proposta do Senhor deles, o Senhor do mal, a sua igreja, para ver se consegue desmoralizar a igreja e os cristãos. Satanás não queria destruir a igreja, como não quer. Ele quer ocupar o lugar de Jesus na igreja, em vez de ser a igreja de Cristo, ser a igreja de Satã. Ele não quer, ele sabe que há poder nessa reunião dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se reúnem, há um poder muito grande ali. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele quer esse poder.
Ele recebeu o poder dos homens maus, mas ele quer o poder dentro da igreja. Ele queria desmoralizar Jesus para assumir o lugar de Jesus. E no decurso da história da humanidade, inúmeras vezes, homens maus assumem tronos de governos, tentam apagar o papel da Igreja de Cristo na comunidade e assumem a posição da Igreja. Eles assumem a posição de Cristo e colocam o Estado a dar benesses e a mentir ao povo, sugerindo que é isso que Deus faria e que Deus não faz, então eles fazem. Mas Deus não dá benesse a ninguém. Deus não mente ao povo, nem promete descer o maná dos céus todos os dias. O que Deus promete é responsabilidade a nós. Deus não quer diminuir-nos. Deus não quer que nós sejamos menos do que Ele nos criou para sermos. Mas Satanás diz, há um jeito de eu aliviar o teu sofrimento e as tuas preocupações e você ter muitos prazeres e alegria na vida. É só se prostrar e me adorar e o resto deixa comigo. Vamos ver todas as tentações finais pelas quais Jesus passa. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Isso está citado no livro de Deuteronômio. Jesus não criou nenhuma frase especial para responder a Satã. Ele respondeu com a palavra de Deus. Coisa que qualquer contemporâneo de Jesus poderia fazer o mesmo. Ele está nos ensinando que não precisa ser um teólogo profundo, nem uma pessoa espiritualmente elevadíssima. Basta conhecer a palavra de Deus para saber responder ao inimigo. E é o que ele fez. Não, de jeito algum. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meu alimento mais importante é a palavra de Deus. E elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrando me adorares, toda esta glória será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Livro da lei, Deuteronômio também. Satã tem a glória que o homem lhe deu sobre reinos, mas a adoração que Deus espera de nós não pode ser dada a Ele. A minha glória eu não dou a outrem, diz o Senhor nosso Deus. Nós não estamos coniventes com essas coisas. Nós não aceitamos essas coisas. E não precisa, volto a dizer, ser um erudito, ser um profundo teólogo para responder a Satanás nessa proposta tão violenta. Jesus citou Deuteronômio 2 vezes. Basta conhecer a vontade e a lei de Deus. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Livro de Salmos. Aí nós vamos entendendo que Satanás desistiu de fazer propostas pessoais a Jesus, então apelou para a Bíblia, porque ele conhece a Bíblia também. E ele citou Salmos. O que é que nós temos, meus irmãos? É às vezes que lutar contra irmãos na fé, que conhecem a Bíblia, estão sendo usados pelo inimigo. São naquele momento mensageiros de Satanás, anjos de Satanás, que conhecem a Bíblia e se tornam, portanto, os piores adversários, porque enquanto lidamos com leigos que desconhecem a palavra de Deus,
Eles não têm instrumental para rebater a palavra de Deus, mas o pior são aqueles que conhecem, os irmãos na fé, o joio plantado no meio do trigo, os infiltrados de Satanás na casa do Senhor para destruir a casa do Senhor, porque ele não desistiu. Desde o tempo da tentação lá no deserto, ele não desistiu. O que é que nos diz o final da tentação? Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ele não desistiu, não. Ele aguarda momentos oportunos sem parar. Versículo de número 13. Ele fica esperando o tempo todo. Ele tem uma paciência tremenda. Ele fica esperando o momento oportuno para vir com a mesma proposta. E olha que ele conhece a palavra de Deus. Então nós não podemos nos distrair. Precisamos nos exercitar todo dia como lutadores fazem, como os atletas fazem, se exercitam todo dia. Precisamos ler a palavra de Deus sempre para tê-la na memória, para tê-la no coração. Como diz a palavra do Senhor, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Porque nós estamos lutando contra o inimigo que é astuto e que conhece a palavra de Deus muito bem. E que sabe fazer um emaranhado da palavra de Deus e truncá-la, que é a coisa que mais vemos hoje em dia. Em diversos arraiais ditos evangélicos, a palavra de Deus truncada, citada pela metade, citada fora do contexto, citada para sacramentar posicionamentos diabólicos. Posições que são inadmissíveis, ali costurada no meio da palavra de Deus. Textos fora do contexto, dando alicerces a coisas demoníacas. O que é que nós precisamos fazer? Vigiar e orar, para não sermos pegos na tentação de acreditar nessas promessas vazias do inimigo. Foram várias tentações. Nós já falamos muito sobre elas em várias mensagens e em vários locais. Queremos tirar daqui, irmãos, algumas coisas que nos fortaleçam, que nos ajudem no dia a dia. Primeiro, as respostas que Jesus deu a Satanás foram todas bíblicas. Então não se preocupe. Conheça a palavra de Deus. Ela é suficiente para responder ao inimigo. E vejam que era o Velho Testamento, era a lei de Deus, era a Torá. Jesus não criou nenhuma coisa nova, não existia o Novo Testamento. É a lei de Deus mesmo. Lá a Torá, a antiga Torá, que foi usada para responder ao inimigo. Segundo, saibamos que ele também conhece a palavra de Deus e sabe esgrimir muito bem a palavra de Deus. Sabe lutar com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, truncando a palavra de Deus. Seja como os crentes de Bereia. Todas as vezes que você ouvirem propostas aparentemente fantásticas, embasado na palavra de Deus, vai ver se é isso mesmo. Abra a palavra, vai ver, veja o texto, veja o contexto, vá à frente, as referências, hoje em dia é tão fácil, as referências estão no rodapé ou ao lado. Procure outros textos da palavra de Deus, veja se aquela costura foi bem feita ou é um alinhavo mal feito, corrido, truncado, para botar em perdição as pessoas. Veja isso. É na palavra que nós respondemos sempre às propostas demoníacas. E a última coisa que eu quero deixar para vocês meditarem é que ele não desistiu. Ele procura sempre o tempo oportuno para voltar com a mesma proposta. São sempre as mesmas. Matizes diferentes, um colorido aqui, um colorido ali, um aspectozinho um pouquinho diferente aqui, mas no íntimo é a mesma proposta. São as necessidades básicas do ser humano: fome e poder. Fome e poder. Ele não trabalha em outra área, e nem precisa. Basta trabalhar aí, para que o ser humano seja colocado contra a parede, como Jesus foi. Outra coisa que aprendemos: Jesus não foi para o deserto
apenas para um combate com Satanás. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para vencer. Não foi só para combater, foi para vencer. Nós estamos no deserto do mundo não só para combater, mas para vencer. Não para sair perdedor, não. E há muita gente desistindo desse combate. Muita gente achando que não está preparado. Está sim. A palavra de Deus é suficiente. Basta ler. Basta ler. E outra coisa ainda que nós retiramos desse ensinamento desta manhã. Não há obrigação nenhuma de ninguém ser cristão. Não há lei baixada pelo governo federal, ou municipal, ou estadual, obrigando ninguém a ser cristão. Vocês podem achar isso até estranho citar, mas em alguns países há leis civis obrigando as pessoas a serem da religião daquele país. Se não forem, sofrem sanções, perseguições e morte, prisão e morte. No meio cristão, ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. Mas se no seu coração você ouviu a voz do Senhor e identificou, se a sua mente passou por mudança e a sua vida sofreu uma guinada de 180 graus e mudou de direção, então você é realmente um filho de Deus. Você está pronto para suportar as pressões. Se no teu coração você sente e com tua boca você fala que o Senhor Jesus é o Senhor da tua vida, então está salvo. Você é filho de Deus. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque no seio da igreja de Cristo há pessoas que não passaram por mudança de mente, não passaram por conversão, assinaram uma ficha de membros e se dizem cristãos. Não o são. Não o são. Cristão é aquele que passa por um processo de conversão. Por isso, quando vem a lei, a justiça dos homens, querer legislar em cima deste assunto e colocar a igreja numa situação delicada com relação a pontos de vista que são não só doutrinários, mas pontos de vista de vida, quando o próprio Deus diz, eu não quero isso para aqueles que são meus filhos, eu não quero aquilo para aqueles que são meus filhos. E quem vem atrás de mim, negue-se a si mesmo e me siga. Quando se percebe que é necessário haver transformação, conversão, metanoia, mudança de mente para seguir a Jesus, nós estamos percebendo que a Igreja de Cristo não é uma instituição jurídica meramente. Ela não é uma organização como o Yacht Club, como o Rotary, como as outras instituições. Uma associação a qual você entre, assina uma ficha de sócio, paga uma manutenção e se diz, eu sou membro do clube tal. Sim, de fato você é membro do clube tal. Você cumpriu as exigências do clube, paga uma manutenção, você é membro de tal clube. A Igreja de Cristo não é a mesma coisa. Não se assina uma ficha de membro, é recebido como membro, paga-se dízimos e ofertas e você diz que eu sou membro da Igreja de Cristo. Isso não existe. Porque ninguém é membro de uma igreja, você é membro do corpo de Cristo. É mais do que uma instituição jurídica, é uma instituição espiritual. Desta forma, há pessoas querendo se infiltrar na Igreja de Cristo com condutas que são contrárias à vontade do próprio Pai expressa na Palavra de Deus. E apelam para a justiça dos homens, dizendo que estão sendo discriminados porque eles querem entrar na Igreja de Cristo do jeito que estão. E o Senhor Jesus foi muito claro, se não trocar de roupa para entrar na minha festa, eu vou mandar que os meus empregados peguem as pessoas que estão na minha festa e os joguem lá fora, onde há choro e ranger de dente. Você se lembra bem disso? Não se entra para a Igreja de Cristo de outra forma a não ser através da metanoia, a mudança de mente. E não há lei nesse mundo que possa obrigar alguém a aceitar na Igreja de Cristo uma pessoa que não se adeque à mudança de mente. Ora, eu sou assim, eu quero entrar na Igreja de Cristo assim, eu quero que a Igreja de Cristo se amolde ao que eu sou. Não, meu irmão, minha irmã, meu amigo, em hipótese alguma, não é assim. Não se trata de uma pessoa jurídica, se trata de uma pessoa espiritual.
Entra-se na igreja de Cristo depois da conversão, e sem conversão não se entra na igreja de Cristo, não se é membro do corpo de Cristo. Não existem simpatizantes, nem colaboradores na igreja de Cristo. O que existe são salvos, resgatados, redimidos, regenerados, convertidos. Desta maneira, Satanás queria ser o dono e o cabeça da igreja de Cristo sem passar pelo processo de mudança. Ele não queria ser redimido, resgatado, salvo, mudado, restaurado. Ele queria que a igreja de Cristo deixasse de ser de Cristo, passasse a ser dele, e que o coração da humanidade se amoldasse a ele. Só quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, e ele não desistiu disso. Em todos os postos dentro da igreja de Cristo há filhos de Satã. Desde a simples membresia até o alto clero, há filhos de Satã, querendo que a igreja de Cristo se amoldem a ele, forçando através da legislação, através do juizado secular, que a igreja de Cristo aceite isto ou aquilo, este ou aquele comportamento, quando em absoluto não há condições de aceitar. Aceitamos o que está escrito na nossa regra de fé e de prática. Só a graça, só a fé, só a Escritura. É o que nós aceitamos. É que os fiéis verdadeiramente lavados no sangue do Cordeiro aceitam. Nós não participamos em absoluto de uma outra possibilidade. Não enxergamos e não aceitamos qualquer outra conduta que não seja aquela exarada existente aqui dentro da palavra de Deus. Nos tempos dos apóstolos, no tempo de Cristo, a igreja ao surgir já encontrou essa situação de corrupção no mundo, de tentativa de transformar as coisas que Deus fez, a conduta da sociedade, em corromper a sociedade. A sociedade já estava corrompida no tempo de Jesus. A igreja veio para restabelecer a ordem nesse caos, nessa confusão. E ao pregar que tais e tais coisas eram contra a vontade de Deus, os nossos primitivos antepassados da igreja de Cristo colocaram o seu pescoço na guilhotina, na forca, na fogueira, na cruz. E se não fosse pelo martírio desses homens e mulheres, a igreja de Cristo não teria conseguido fazer o seu papel. O ciclo se restabelece agora em pleno século XXI, em que a igreja começa a ser forçada a aceitar a corrupção que sempre existiu no mundo e que não é novidade do século XXI, mas que os defensores de Satã exigem que a igreja se amolde novamente a essas coisas, e a igreja de Cristo não se amolda. Não pode aceitar. E nós precisamos nos preparar para a perseguição, para a violência que virá sobre nós. Alguns de nós sofrendo perdas muito grandes e chorando essas perdas amargamente. Mas tem de bom ânimo, disse o Senhor Jesus, eu venci o mundo. E o que está preparado para cada um de nós, nem anjos viram, ouvido nenhum ouviu, olhos nenhum viram o que Deus tem preparado para nós. A semana da Quaresma, eu encerro essa homilia agora, nesse período da Quaresma, esses 40 dias da Quaresma, nos leva a meditar exatamente sobre o papel da igreja no mundo. E a grande mentira, a grande falácia satânica é de que há situações de crise que a igreja cristã no mundo enfrenta nos nossos dias, no século XXI, é porque o mundo contemporâneo mudou, acelera-se o desenvolvimento, a tecnologia
está transformando a face da terra, e etc, e etc, etc. Isso é mentira, isso é diabólico, isso é satânico. Nada do que passa em nossos tempos é dos nossos tempos. Na área da moral, da conduta, da ética, o que se passa em nossos tempos sempre se passou. Há 100, 200, 300, 400, 2.000, 4.000, 8.000 anos atrás. Só quem não conhece a história, só quem é tolo, só quem é idiota, só quem é massa de manobra, só quem é manipulável, cai nessa mentira satânica de que as coisas que sucedem no nosso tempo são próprias do século XXI. Não o são. Sempre ocorreu isso, a humanidade sempre foi assim. E Deus colocou a sua igreja neste mundo para ser sal da terra, luz do mundo, e para transformar essa realidade podre. Há 2.000 anos atrás e agora. Não há mudança. A podridão é a mesma, a corrupção é a mesma. No tempo dos Césares e no tempo dos nossos presidentes, dos nossos governadores, no tempo do povo comum do tempo de Jesus e no tempo do povo comum do nosso tempo, é a mesma coisa. O ser humano é igual. Ele não se tornou melhor porque ele tem um tablet de última geração. Ele é igual. Moralmente, eticamente, é igual. E resta a igreja fazer o que fez no começo. Ser mudança. Ser motivo de mudança. E continuar sendo. Não se dobrar. Não desistir. Que as forças são tão grandes, meus irmãos, tão grandes no nosso dia, quanto eram no tempo dos primeiros cristãos. Se hoje em dia a Papa, renunciando pela pressão violenta que está sofrendo em cima dessa questão da moralidade na igreja, nos tempos de Jesus a imoralidade entrava por dentro dos templos ao ponto de Paulo pedir às mulheres que não falassem dentro da igreja para não serem confundidas com prostitutas rituais, prostitutas que se prostituíam em benefício das deusas e dos deuses nos templos, vendendo o seu corpo e dando parte do que ganhava na prostituição para o Deus daquele templo. Não há mudança não, meus irmãos, não há diferença não, é tudo igualzinho. Só que o remédio de 2.000 anos atrás continua sendo o mesmo remédio desse tempo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o remédio. E a igreja tem essa mensagem, só que essa mensagem não agrada ao coração de Satã. Não agrada. E ele tenta destruir. De todas as maneiras. Em todos os lugares, em todos os países. No primeiro lugar, a escola de samba que ganhou, em primeiro lugar, em São Paulo, traz que proposta? Ah, tão bonitinho, tão engraçadinho, uma piada. Uma piada que levou 360 dias sendo preparada, ao custo de fortuna de milhões de reais, em adereços, em fantasias, em carros alegóricos. Uma piada é um pio, uma coisa sutil que você conta hoje e acabou-se em minutos, segundos. 360 dias preparando uma proposta de transformar o bem em mal e o mal em bem, em colocar um carro alegórico onde está escrito bem-vindo ao céu, lá estão roletas, dados de jogo, tudo que você possa entender de corrupção e de imoralidade está lá, e é o primeiro lugar no carnaval de São Paulo. Não bastava só o que se passa, o que se vê, há também agora uma mensagem por trás disso, uma proposta de vida, em que o bem vira mal, e o mal é o bem. Quem é que faz essa mudança? Quem é que tem essa proposta de mudança? Que não o próprio Satã. Ele está presente em todas as civilizações, em todos os tempos, e não desiste. Eu quero conclamar essa igreja a não desistir também, como Jesus não desistiu. Como Jesus venceu, ele continuará vencendo. E que as armas que nós temos para usar
são os conhecimentos a respeito da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos, a prosseguir esse ministério. Vamos ficar de pé para orar.